O VG11 é uma das boas opções de fundos imobiliários de base 10 que temos disponível para investir. Mas qual é a expectativa de rendimentos dele para esse ano de 2024? Será que ele continuará pagando altos rendimentos, assim como ele pagou em 2022 e 2023? Ou será que os seus rendimentos vão cair? E com respeito à sua cotação, o que podemos esperar para esse ano de 2024? É o que veremos aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Eu compartilho aqui com vocês estudos e análises que eu faço sobre fundos imobiliários e fiagros. Então, meu objetivo é ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. Porém, eu não faço recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar, entender melhor como é que ele funciona, para ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento e você tomar a decisão de investir ou não nele. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe aí seu like, deixe nos comentários se você conhece ou se você investe no VG11. Então vamos lá, pessoal. O VG11, como eu falei, ele é um fundo de papel de base 10, atualmente sendo negociado aqui a R$ 9,73. Podemos ver que nos últimos 12 meses o seu preço ele oscilou entre os R$ 9,12 e os R$ 10,01. Quem conseguiu comprar ele nessa faixa aqui dos R$ 9,12 está com uma boa rentabilidade mensal. Aqui podemos ver que ele está com dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, de 14,90%, o que é uma alta rentabilidade. E ele já pagou nos últimos 12 meses por cada cota no acumulado em dividendos o valor de R$ 1,45. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota desse fundo, em dividendos por cada cota no acumulado você já teria recebido R$ 1,45. Podemos ver que nos últimos 12 meses ele está com uma pequena valorização aqui de 1,25%. Se pegarmos o seu gráfico aqui, pelo menos dos últimos 5 anos, podemos ver, antes da crise mundial de saúde, ele sempre vinha sendo negociado nessa faixa aqui dos R$ 10 para cima. Existe a possibilidade dele voltar para esses patamares aqui dos R$ 10 sendo negociado acima dos R$ 10. Então é uma possibilidade para esse ano de 2024, já que a Selic ela vai cair e isso pode beneficiar, no caso, na cotação do fundo. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,76, que é praticamente o valor que está sendo negociado no momento, né? Está sendo negociado R$ 9,73. Então, praticamente aí no seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1, mostrando que está sendo negociado sim no seu preço justo. Podemos ver aqui também que ele tem um patrimônio de R$ 1 bilhão, conta com caixa aqui próximo a 60 milhões e tem 230 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária superior a R$ 4 milhões. E aqui também podemos ver que seu último rendimento anunciado foi correspondente a esse mês de janeiro. Ele anunciou aqui no dia 11/1 e vai realizar o pagamento agora no dia 18, justamente essa semana, o valor de 11 centavos por cada cota, o que vai corresponder a um rendimento de 1,11%. Então, superior aí a 1% ao mês, ele continua pagando os seus rendimentos. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos. Se pegarmos a máxima aqui, desde o ano lá de 2018 para cá, podemos ver em 2020, 2021 ele pagou um pouco menos em dividendos. Já em 2022 e 2023 ele pagou bons rendimentos aos seus cotistas, chegando a pagar aqui 13 centavos por cada cota. Para um fundo de base 10, realmente era um excelente rendimento que ele vinha pagando. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial entender um pouquinho como é que esse fundo ele funciona e ver, né, se tem como a gente conseguir prever ou pelo menos vislumbrar o que vai acontecer nesse ano de 2024. Então podemos ver que o objetivo desse fundo é investir em CRIs. Essa é a única maneira que ele investe. Podemos ver que atualmente ele tem aqui 49 operações diferentes, então 49 CRIs que ele investe o seu dinheiro. Aqui embaixo ele menciona algumas operações que ele fez, né, de compra e venda de alguns CRIs. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que ele cobra aqui uma taxa de gestão e de administração, que juntas corresponde a 1% ao ano, e ele realiza uma cobrança de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice CDI. E sua gestão atualmente é feita pela Valora, gestão de investimentos. Com respeito ao seu demonstrativo de resultados, correspondente aqui ao mês de novembro de 2023, podemos ver que ele teve uma receita total no mês de novembro de 15,3 milhões de reais, que vieram aqui provenientes dos juros dos seus CRIs, da correção monetária
e de negociações, no caso venda, de CRIs que ele realizou. Ele teve algumas despesas que somaram um valor aqui de 1,6 milhões de reais. Então, pegando a sua receita bruta e diminuindo pela sua despesa, ele ficou com um resultado líquido aqui de 13,6 milhões de reais. Um valor bem superior aos meses anteriores de outubro e de setembro. Esse caixa é positivo o fundo ele fazer, já que tem a expectativa da sua receita ela cair no decorrer desse ano de 2024. E por qual motivo que tem essa expectativa da receita desse fundo ele cair? Pelo seguinte fato, aqui a gente pode ver, como eu já mencionei, ele só investe em CRIs, esse é o único tipo de investimento, e praticamente 100% dos seus CRIs estão indexados ao índice CDI, 98,6%. O CDI ele segue a taxa de juros. Como tem a expectativa desse ano de 2024, a taxa de juros era continuar caindo, assim como ocorreu no ano de 2023, então isso vai afetar a receita do fundo e, consequentemente, a sua receita vai cair, consequentemente, ele vai distribuir menos rendimentos aos seus cotistas. A expectativa dos especialistas é que a taxa de juros esse ano de 2024 feche o ano a 9,50%, lembrando que atualmente está de 11,75%. Então, isso vai sim afetar a receita do fundo. E podemos ver que ele tem uma pequena posição aqui de CRIs indexado ao índice IPCA de 1,4%, o que já é uma novidade, né? Já que antes, se você pegar os últimos relatórios gerenciais, 100% dos seus CRIs estavam indexados apenas ao índice CDI. E agora podemos ver que ele está começando a abrir posições usando o índice IPCA também como referência. Então isso provavelmente aí vai ser uma tendência desse fundo começar a ficar não dependente apenas do índice CDI, e também começar a abrir posições ao índice IPCA. Vamos analisar aqui agora, pessoal, com respeito à diversificação do VG11. Será que ele é diversificado ou ele é concentrado? Com respeito aos seus CRIs, podemos ver aqui que seus primeiros CRIs, ele tem aqui algumas posições maiores, superior a 5% do seu PL, no caso do seu patrimônio líquido. Esses daqui que eu estou selecionando para vocês, vocês podem ver que tem alguns com 7%, outro com 6%, e o outro aqui com 5,3%. Então, eu sempre menciono que a partir do momento que passa de 5%, já começa a ficar uma concentração. O ideal é 5% para baixo. Porém, devemos levar em consideração também a taxa de juros nesses ativos que eu mencionei aqui para vocês. São taxas aqui indexadas ao índice CDI com 3,75% e com 3%, o que são taxas consideradas muito seguras. Então, apesar de ele ter uma concentração um pouco maior nesses ativos, são ativos considerados aí seguros, que dificilmente vão dar algum tipo de calote no VG11. Não quer dizer que seja impossível isso acontecer, tudo é possível na renda variável. Porém, é muito mais difícil do que, por exemplo, um ativo aqui que tem CDI mais 6%. O risco desse ativo aqui, de CDI mais 6%, é muito maior do que um CDI mais 3%. Sempre lembre, quanto maior a taxa, maior o risco. Quanto menor a taxa, menor o risco. Aqui podemos ver, pessoal, com respeito à alocação por segmento. No caso, qual o setor de atuação dos seus principais devedores. Então, podemos ver que ele tem uma concentração no setor residencial, com 91,1%. Tem também aqui do setor de shopping e hospital, além de escritórios. Porém, podemos ver que sua maior posição está no segmento aqui residencial. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito à sua taxa de juros média, né? Ele calcula aqui, ele pega todos os CRIs que atualmente ele tem, com todas as taxas de juros e faz uma mediana. Então podemos ver aqui que os que estão indexados ao índice IPCA tem uma taxa aqui de IPCA mais 6,5%, que é uma taxa considerada muito segura, porém é uma posição muito pequena, né? Que ele tem de CRIs indexados ao índice IPCA, apenas 1,4%. A sua maior posição está indexado ao índice CDI, que tem uma taxa média aqui de CDI mais 4,3%, o que é considerado uma taxa moderada. Não é considerado aquele tipo de taxa mediana segura, que gira ali na faixa dos 3% até 4%, porém também não é considerado arriscada, que supera ali os 5%. Então ele fica ali naquela mediana entre taxa segura e taxa arriscada. E a gente pode ver aqui pelos CRIs que ele tem, né? Como eu mencionei, ele tem CRIs aqui muito seguros, considerados aqui com taxas aqui de CDI mais 3%, porém, ele tem taxas consideradas mais arriscadas, como por exemplo, como CDI mais 5%, CDI mais 5,8%. Então, ele tem essa variação aqui, ativos considerados mais seguros
e ativos considerados mais arriscados. E aqui por último vocês têm mais algumas informações sobre cada um dos CRIs que atualmente ele tem. Então ele vai falar aqui quem é o devedor, qual é o tipo de operação e o mais importante é com respeito às garantias que foram dadas por esses devedores caso eles não consigam honrar com o compromisso mensal de pagar o VGI 11. Então é muito importante aí você saber quais as garantias que esses devedores deram para com o fundo, porque sempre existe a possibilidade do devedor ele não conseguir honrar com o seu compromisso e a gente tem que ter ciência de quais as garantias que esse devedor deu caso ele não consiga cumprir com esse pagamento, para o fundo ele não ficar no prejuízo ao longo prazo. Então, pessoal, esse é o Fundo Imobiliário VGI 11, o fundo de papel aí de base 10. Como eu mencionei, a expectativa é que os seus rendimentos venham a cair nesse ano de 2024. Isso vai acontecer não porque o fundo ele é ruim ou passou por algum tipo de calote, mas isso vai acontecer por causa do seu principal indexador, que é o índice CDI. E o seu CRIs, que é seu principal investimento e único investimento atualmente, ele é bem independente da taxa de juros. Então, com a taxa de juros ela caindo, isso vai afetar bastante a receita do fundo e, consequentemente, a sua receita vai ser menor e ele vai assim pagar menos rendimentos. A expectativa aí é que aos poucos o fundo ele começa a diminuir os seus rendimentos. Talvez você não vai sentir muito de início, até porque ele tem uma reserva ali acumulada. Como vocês podem ver aqui, ó, ele tem uma reserva de 2 centavos ainda por cada cota, que ele pode usar aí nos próximos meses para continuar pagando os 11 centavos por cada cota. Porém, a partir de março em diante, é muito provável que ele já comece a sentir e diminuir os seus rendimentos aí para 10 centavos em diante. Então, se você investe nesse fundo, fique ciente que os seus rendimentos vão cair. Ou se você pretende investir nele, também fique ciente que ele não vai conseguir manter esse patamar em dividendos. Beleza? Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se ajudou, deixa aí seu like e até a próxima.